descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Boa noite, pessoal. Estamos um pouco desfalcados aqui hoje, mas com fé em Deus vai dar certo. O trabalho de hoje, vamos começar com a apresentação. Dar os avisos. Primeiro, celulares, deixar desligado para não atrapalhar o colega daí e também a vibração aqui da mesa. Depois, nós continuamos com os pratos de fim de semana para ajudar na composição da renda da casa, também com a composição das cestas básicas. Aqui, segunda-feira, nós arrecadamos macarrão. Kits de higiene também, a doação para os kits de higiene são muito importantes. O que mais? O apoio ao enlutado, nosso grupo de conversação com aqueles que estão passando por esse momento, acontece às quartas-feiras, pelo Zoom e também presencial. Fazer o negócio direito, né? Quarta-feira, às 8 horas da noite, pelo Zoom. E o presencial aqui, às quartas-feiras também, das 14 às 15 horas. Na sala Herculano Pires. Vamos divulgar a nossa Feira da Solidariedade, vai ocorrer no dia 24 de setembro, com alimentação, bazares, e tem música ao vivo para divertir o pessoal aí. Também é o evento principal, carro-chefe, que arrecada dinheiro aqui para os
para as nossas atividades assistenciais. O livro Jesus no Dia a Dia está à venda na livraria com 25% de desconto até o dia 15 de outubro, enquanto durarem os estoques. Temos também a rifa solidária do Dia das Crianças, para concorrer a um brinquedo educativo com perguntas e respostas e mais 15 livros infantis espíritas. O sorteio vai ser no dia 8 de outubro e está à venda na livraria o cupom. Cada cupom custa R$10. A arrecadação vai ser até o dia 8 de outubro, data do sorteio. Bom, quem fará a leitura do Evangelho, da mensagem e a prece inicial, nossa irmã Valéria Garcia. A vibração geral, Rubens César Brizuenho. Também fará a dos passes. A fluidificação das águas e a prece final, a Leila Nobre. O tema da palestra de hoje é o capítulo 4. Capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Quem fará para nós a exposição é a Marisaura Brocanello. E o capítulo do Evangelho é o capítulo 4, item 20, os laços de família. Bom trabalho para todos nós. Tá bom, tá ótimo. Boa noite para todos. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência. Item 20. O medo do aumento indefinido da parentela, em consequência da reencarnação, é um medo egoísta, provando que não se possui uma capacidade de amor suficientemente ampla para abranger um grande número de pessoas. Um pai que tem numerosos filhos, por acaso, os amaria menos do que tivesse apenas um? Mas que os egoístas se tranquilizem, pois esse medo não tem fundamento. Do fato de ter um homem 10 encarnações, não se segue que tenha de encontrar no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 esposas e um número proporcional de filhos e de novos parentes. Ele sempre encontrará os mesmos que foram objetos de sua afeição, que lhe estiveram ligados na terra por diversas formas e talvez pelas mesmas maneiras. Mensagem do livro Ainda Hoje, de Chico Xavier. A felicidade vem à nossa vida por ação reflexa, porque é a felicidade que criamos para os outros que se transforma em nossa alegria. Senhor Deus, Mestre amigo Jesus, primeiramente vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui, nessa casa de paz e amor, essa casa que é o nosso porto seguro. Vamos agradecer a oportunidade do aprendizado, a oportunidade do passe, que tanto nos revigora, que nos dá força. Vamos agradecer pela essa noite tão maravilhosa e, ao mesmo tempo, vamos num pensamento só mandarmos as nossas melhores vibrações para a nossa querida irmã Marisaura, que com tanto carinho preparou a palestra de hoje e que ela possa transmitir para nós tudo aquilo que ela preparou com tanto carinho e que nós, por nossa vez, possamos captar todos esses ensinamentos e principalmente, Senhor, que possamos praticá-los no nosso dia a dia. Que assim seja.
Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, que nós possamos ter uma noite de aprendizado. O tema da noite de hoje, bem-aventurados os aflitos, capítulo 5. Quando a gente diz bem-aventurados os aflitos, a gente pensa, como que Kardec pôde condensar num capítulo dizendo que é bem-aventurado quem está aflito? Ninguém quer ficar aflito e ninguém quer sofrer, não é verdade? A gente quer ter uma vida, no mínimo, calma. Às vezes, a nossa vida, ela se encontra em algum momento com tempestades. E são tempestades que nos fazem refletir. Este capítulo, ele tem 31 itens. Ele é muito comprido. Então, nós dividimos. Eu vou fazer uma parte, semana que vem o Reinaldo vai fazer outra parte. Então, nós vamos começar a nossa reflexão da noite de hoje com o item Justiça das Aflições. Quando a gente observa uma família, às vezes de amigos, mesmo na nossa família, a gente presta atenção, tem vários irmãos. Um progrediu mais, o outro menos, um é mais inteligente, o outro é menos. Às vezes um é doente, tem um problema de saúde, e a gente fica pensando, por que um teve mais sorte do que o outro? E nós podemos refletir sobre as causas de tudo isso. E aqui no Evangelho, Kardec nos faz a seguinte proposta para reflexão. Algumas dessas causas são da vida atual e outras das vidas passadas. Quais são aquelas que são da vida atual? São aquelas que nós mesmos provocamos. Por exemplo, uma doença. Uma pessoa vai ao médico e o médico diz assim, olha, você está com uma cirrose, você já está no final. Você é alcoólatra? Ele fala, sou. Então, a causa da doença, quem foi que provocou? Foi ele mesmo, não foi? Porque ele sabe que o álcool faz mal e ele continuou a fazer uso do álcool. Uma pessoa que é usuária de cigarro, ela sabe que o cigarro faz mal para o pulmão. E ela continua fumando, a consequência disso vai ser, logicamente, uma doença pulmonar. Então, pode ser uma causa desta vida, como pode ser uma causa de uma vida passada. Qual é a causa da vida passada? É aquela que nós trazemos na nossa reencarnação. Nós vemos, às vezes, uma criança que nasce e ela desencarna momentos depois do nascimento. E a mãe fez um pré-natal bonito, a mãe fez um pré-natal todo certinho. O que aconteceu? Essa criança precisava daquele tempo, naquele corpo físico, naquela reencarnação. Outra nasce com um problema muito sério. Eu estava preparando e tinha uma pessoa em casa me ajudando e eu estava lendo em voz alta e a neta dela tem uma doença chamada Síndrome de West. É uma doença raríssima. E ela ficou me olhando e ela é muito católica, muito, mas imagina uma pessoa muito católica. E ela ficou me olhando e ela disse, Dona Marisaura, a senhora acha que a doença da minha neta pode ser isso? Eu falei para ela, quem sou eu para te dizer o que pode ser, o que não pode? Mas uma criança que nasce com uma doença rara, como a sua neta nasceu, ela deve estar vindo cumprir alguma missão. Então, são as doenças das causas passadas. E quais as causas das aflições daquela mãe nos dias atuais? É porque ela tem um compromisso com aquela criança que, com certeza, ela está trazendo de outras reencarnações. Vocês prestaram atenção no evangelho que foi lido?
que uma família, ela se reúne na próxima reencarnação com as mesmas pessoas. Então, aqui, quem brigou na sua família essa semana, trata de fazer as pazes, tá bom? Trata de fazer as pazes, porque vai voltar todo mundo junto. Aí, quando fala assim, mas eu não quero... quer. Eu sempre brinco que esse capítulo é o capítulo dos pais. Sabe quando você fala com um adolescente que ele diz assim para você, eu não pedi para nascer, eu não pedi para você ser sua mãe, você ser minha mãe, você responde para ele, pediu. Pediu e pediu muitas vezes, você entrou na fila, você implorou. E se você não quiser ser meu filho na próxima, você seja muito bom para ter uma mãe melhor. Eu falo que esse capítulo é o capítulo da vingança da mãe. Que é aquela que ela vai lá e fala, não, você pediu sim para nascer. Então, quando o filho disser que não pediu para nascer, você fala, olha, lê o capítulo 5 do Evangelho, que você vai ver que você pediu sim para nascer, né? E quais são as causas anteriores das aflições? Por que será que nós trazemos essas causas? Quais são essas causas? São aquilo que nós plantamos em outras reencarnações. Quais serão as causas que nós teremos de aflições nas reencarnações futuras? É só olhar o que nós estamos fazendo hoje. Se nós estamos plantando bem, com certeza nós não teremos tantas causas de aflições. Mas se nós estivermos plantando mal, nós iremos recomeçar de tantas aflições que nós teremos. Nós iremos nos afinar com espíritos que estão no mesmo nível que nós. Então, essas serão as causas posteriores das aflições. Nossa, mas... eu estou numa família que não me agrada, eu tenho filho que não me agrada. Por que será? Porque eu esqueci o meu passado. Graças a Deus. Já pensou se a gente lembra o que a gente fez no passado? A gente ia ficar com tanta vergonha. A gente não ia querer sair do quarto. Porque a gente ia ficar extremamente envergonhado. Então, é uma bênção o esquecimento do passado. É uma bênção tão grande que nós, às vezes, temos alguns lances. Eu acho engraçado, às vezes eu vejo umas pessoas dizer assim, eu fui na taróloga, na mulher que lê cartas, e ela disse que eu fui uma rainha. E eu logo penso, uma péssima rainha, porque está aqui nessa reencarnação, fazendo tudo que um ser humano normal faz, né? Sofrendo com trabalho, sofrendo na condução. Então, gente, não queira ter sido tão importante, porque você não foi tão importante assim. Vamos nos preocupar em ser importantes agora. Como? Sendo humilde, trabalhando em prol do outro, tendo tolerância, paciência, resiliência, para que a gente possa ter um futuro um pouco melhor. Porque senão, nós vamos cair numa situação em que nós vamos cada vez mais ficar tristes, ficar deprimidos. E isto hoje é a doença do século. É a doença atual. Só do Brasil? Infelizmente não. Ontem foi o Dia Mundial do Suicídio. E eu tive a felicidade de estar fazendo terapia com uma pessoa que é professor de uma cadeira que se chama suicidologia. É um estudo profundo do suicídio. E ele me emprestou um livro, que é uma pesquisa de um professor, de um doutor, até eu vou pedir para você passar para mim, que está no nosso pendrive, de um professor doutor de Minas Gerais, em que ele fez um estudo junto com um médico brasileiro que está no Texas,
a respeito do suicídio. Esta parte eu vou ler com vocês para a gente entender melhor e desenvolver o tema. Mês de setembro é dedicado à prevenção do suicídio. E foi por acaso que este capítulo do Evangelho foi programado para este mês. Foi por acaso mesmo, é que nós vamos seguir no capítulo e coincidiu de ser no mês de setembro. O livro se chama Tratado de Suicidologia. Ele foi organizado pelo professor Humberto Correia, da Universidade Federal de Minas Gerais, a Faculdade de Medicina. O suicídio é um assunto de saúde pública mundial. Mundial. Não é um assunto de saúde pública no Brasil. É mundial. O número de suicídio nos últimos 10 anos duplicou no mundo todo. E quais os países em que o suicídio é em maior número? Os países que são menos desenvolvidos. E os países mais desenvolvidos na época do inverno, que tem menos sol. E esse número de suicídio, nós vamos ver aqui, você passa para mim? Volta um pouquinho só. Suicídio é um assunto de saúde pública no Brasil e no mundo, é a 12ª maior causa de mortalidade prematura no mundo e a 3ª causa de jovens de 15 a 29 anos no Brasil. Agora eu vou dar uma notícia para vocês extremamente dolorosa. O suicídio entre crianças menores de 14 anos aumentou 116% no Brasil. Nós vamos conversar sobre as causas. Entre crianças, gente. Sabe o que é uma criança? Pensa no teu sobrinho, no teu neto, no teu aluno, com menos de 14 anos, se matando. Homens apresentam maior risco de morte por suicídio, com uma taxa 4 vezes maior do que entre as mulheres. E entre as mulheres, esse número, ele cresce em idealização suicida. Ela pensa mais em suicídio, mas se mata menos do que os homens. E esse número cresce entre os homens idosos. Mas as mulheres, elas têm a ideação suicida mais frequente. É aquela mãe que fala assim, eu vou embora, vou me jogar embaixo da linha do trem. Ela vive prometendo que vai se matar para os filhos, né? Estudos apontam ainda para elevadas prevalências de ideação, planejamento e tentativas de suicídio na população brasileira. Mostra desse estudo foi realizada em várias cidades brasileiras. E entre elas, Campinas apresentou índice bastante alto para ideação e planejamento do ato. E eu fui fazer uma pesquisa hoje para a conclusão do ato. Campinas é uma cidade que tem um grande número de suicidas. É um tipo de morte que ela impacta diretamente a família, que sofre consequências emocionais, sociais e econômicas. A maior consequência emocional que a família de um suicida enfrenta é o da culpa. Sempre ele acha que ele é culpado, que ele deixou de fazer alguma coisa. Esse impacto, ele é tão violento que ele adoece a família inteira. Ele adoece a família inteira. E o impacto econômico, ele não é só na família, ele é na empresa, aonde a pessoa trabalha, porque aquela ação atinge diretamente os companheiros de trabalho. O que é suicídio? Suicídio é todo tipo de comportamento que se procura
e pensa ter encontrado a solução. A pessoa pensa que encontrou a solução para um problema existencial, fazendo um atentado contra a própria vida. É um comportamento de autoaniquilação em um indivíduo, cheio de necessidades, que percebe a morte como a melhor saída. Ele percebe a morte como a melhor saída. O que leva uma pessoa ao suicídio é a desesperança. O que é desesperança? É você perder a fé. É você achar que nada mais vale a pena. É você não acreditar no outro. É você não acreditar na vida. É você não acreditar que existe vida após a morte. E como que nós, no centro espírita, como que nós que viemos sempre aqui assistir palestras, como que nós que temos um conhecimento um pouquinho do Evangelho, podemos ajudar as pessoas com essa ideia de querer acabar com a sua própria vida? Acolhendo essas pessoas, tendo paciência e principalmente encaminhando para um tratamento. Nem toda pessoa com ideia suicida quer se tratar. Normalmente, ela é esquiva, ela é arredia, ela é isolada, porque ela tem várias causas de polaridade no seu comportamento. Ao mesmo tempo que ela está feliz, ela pode estar triste. É uma pessoa que não se ajusta no contexto familiar, como pode ser uma pessoa que ela tem um estalo no momento e ela parte para uma ideia suicida. É o caso de pessoas que são pegas em flagrante cometendo um delito. E ela não aguenta enfrentar a responsabilidade do que ela está fazendo. Eu fiquei sabendo nesse estudo de uma pessoa até conhecida minha, era tesoureira de uma empresa, e houve um desvio grande na empresa ocasionado por essa pessoa, e quando ela foi descoberta, ela pratica o suicídio dentro da empresa. Porque ela não quis enfrentar a realidade. Então, isso não tem nenhuma causa no passado. Isso foi uma causa do presente. Ela se apropriou do que não era dela, ela teve um desvio de comportamento e não aguentou as consequências daquele comportamento dela. Agora, quando a gente pensa em adolescentes e crianças desesperançosos, isso mexe muito com a gente. O que leva uma criança ao suicídio? O bullying, a falta de afeto familiar, a falta de comprometimento dos pais, a ausência dos pais. Mas eu preciso trabalhar, todos nós precisamos. Eu já contei várias vezes daquele pai que ele saía às 4h da manhã e chegava às 10 da noite. Ele tinha, eu não me lembro agora, se eram 9 ou 11 filhos. Eu sei que era criança que não acabava mais, que era filho dele dentro da escola. E ele queria mostrar para aquelas crianças que ele os amava, que ele estava ali olhando por eles. O que ele fazia? Ele amarrava o tênis de um no outro, ele dava um nó no lençol, ele virava a camisa do outro do avesso. Era o jeito dele dizer: eu te amo. Eu estou aqui, eu estive aqui, eu olhei você. Me preocupa muito quando eu vejo pais deixando filhos na escola o dia todo e ainda brigando porque a escola não atende aos sábados e domingos. São muitos. Filho
não é para enfeitar a porta da maternidade. Filho é responsabilidade para todas as reencarnações. E pensar em criança suicida, adolescente, jovens suicida, desesperançosos. O que nós aqui da Casa Espírita podemos fazer por eles? Nós precisamos nos desdobrar enquanto família para acolher todos esses jovens. Nós precisamos nos desdobrar enquanto professores e lutar contra toda e qualquer imposição de governo que não seja a favor dessas crianças. Essas crianças não têm que morrer, eles têm que viver. E isso é um dado muito drástico para uma palestra, mas ontem foi o Dia Mundial do Suicídio. E suicídio não é vergonha, é doença. Depressão é doença. É uma doença que precisa ser cuidada. E nós temos que expor para todos o que a Casa de Paz e Amor pode oferecer. Pode oferecer o passe, o acolhimento, o tratamento, os cursos. Pode oferecer o carinho, as palestras. Pode oferecer o ombro amigo para todos. Quando eu vejo esses meninos saírem para entregar o leite na rua, eles estão levando uma esperança para aquele que não tem mais esperança e está nos vícios. Por que que um jovem parte para o vício? É o suicídio indireto. Ele parte para o vício porque ele não vê futuro aonde ele vive. E isso cabe a nós que somos mais velhos. E por que que os idosos estão se matando? Pelo abandono dos filhos. E isso é muito triste. Tirem 1 minuto na semana, liguem para os seus pais. Porque quando eles partem, a dor é profunda. Então, a reflexão de hoje é, vamos acolher quem nós soubermos que estiver com depressão, que estiver triste, estiver precisando de um abraço, as minorias com vários segmentos sexuais, vamos acolher e trazer para a Casa de Paz e Amor. Vamos levar uma palavra amiga, um abraço. Vamos aceitar, não discriminar. Vamos ter paciência. Porque Maria disse para Chico Xavier, na vida tudo passa. E as tristezas também passarão. É essa a nossa esperança e a nossa mensagem para a semana dedicada à prevenção do suicídio. Que todos possam acolher aqueles que estão ao seu redor. E que Jesus esteja presente na casa de cada um, levando amor, paz e tranquilidade para cada um de nós. Que nós possamos ser resilientes e entender que nosso irmão, o que nós não fizermos por ele agora, nós vamos fazer na próxima. Não adianta querer escapar, porque dessa a gente não tem escapatória. Que a paz de Jesus esteja com todos. A Casa de Paz e Amor pode trazer tudo que a Marisaura comentou, inclusive uma palestra fantástica como essa. Muito obrigado, Marisaura, por ter colocado um assunto tão delicado de uma forma a fazer com que todos nós possamos refletir um pouco
como tem sido nossa conduta para com aqueles que convivem com a gente. Muito obrigado. Muito bem, então vamos dar continuidade aos trabalhos da noite, com o passe pedindo aos médiuns para que tomem seus lugares e que, junto com o plano maior aqui presente, dar início então a este trabalho, a este tratamento, onde vamos receber esta luz que vem do alto, em forma de bálsamo curador, que irá entrar pelo nosso coronário, percorrendo todos os nossos centros energéticos. Esta luz, este bálsamo de cura, que esses irmãos da medicina maior aqui presente, sabedores daquilo que procuramos, daquilo que necessitamos, vai reequilibrando, vai nos tranquilizando, compassando nossos batimentos cardíacos, melhorando nosso fluxo sanguíneo, estabilizando a pressão arterial, cuidando das articulações, cuidando do nosso pensamento, oxigenando para que possamos ir treinando a pensar de uma forma melhor, não ficarmos presos naquele círculo vicioso de coisas negativas, de coisas tristes que nos impedem de avançarmos. Que esta luz possa trazer o equilíbrio que buscamos. Que essa luz possa nos fortalecer para seguirmos o dia a dia com mais resiliência, como foi dito, com mais coragem, lembrando que não estamos sós em momento algum, porque foi Jesus quem disse: sempre estaremos contigo, sempre haverá ao seu lado um mentor amigo, fazendo de tudo para te auxiliar. O que lhe for permitido, ele vai fazer. E aquilo pelo qual temos que passar, ele vai elevar o pensamento junto de ti a Deus, pedindo forças para que você siga, para que você caminhe, não desista. As atribulações fazem parte deste mundo de provas e expiações. Temos que passar. Basta buscar na memória e não precisa muito esforço para lembrar de momentos difíceis que já passamos. Muitas vezes momentos que achávamos que não conseguiríamos. Mas de alguma forma, muitas vezes sem explicação, tudo se resolvia. Prova disso é que estamos aqui. Confiemos, creiamos em Jesus, Filho de nossa Mãe Santíssima, nossa Mãe querida. A cura, ela chega. Lembrando que o passe, ele se estende para o nosso dia a dia.
no abraço a um ente querido, num bom dia, na boa vontade do trabalho, ainda que não seja aquele que nós gostaríamos, mas temos que ser grato por tê-los, nos estudos, no pão de cada dia, agradecer por tê-los, observar nossas más inclinações e tentar corrigi-los. Tudo isso é um tratamento de uma reforma moral. É um tratamento que, passo a passo, nós vamos dando e vamos melhorando. Passado aí um período, começamos a observar que as coisas começam a caminhar. Creiamos. Muito bem. Depois de termos recebido tanto do plano maior, vamos falar com Deus através da oração, acalmando nossos corações, nossos pensamentos, e deixando ir numa luz dourada e agradecer a Deus pela vida, por estarmos aqui, por escolhermos estar aqui neste momento. Agradecer a Ti, Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, por ter nos enviado Jesus, a forma mais linda de amor, a luz mais brilhante que conhecemos. Obrigado, Jesus, porque nos ensinou a amar a Deus acima de tudo e de todos. Não sabemos o momento pelo qual estão passando, suas dores, seus medos, suas aflições, seus sonhos. Mas podemos dizer que Jesus pediu: vinde a mim e coloque em minhas mãos estes fardos, eu vos aliviarei. Então façamos isto neste momento. Creiamos em Jesus. Colocamos esta luz, este amor, nas mãos de Jesus neste momento, para que possa ser conduzido e chegar até aqueles irmãos que governam os países, as cidades, e que possam de alguma forma selar a paz. Que esta luz, da mesma forma que tranquilizou e tranquiliza vossos corações neste momento, ela também pode chegar até esses irmãos que estão nas ruas, nos guetos, sem teto, sem pão, muitas vezes totalmente entregues aos vícios. Que essa luz possa trazê-los de volta à dignidade da vida. Que esta luz possa chegar aos nossos trabalhos, envolvendo cada um dali, nossos pares, colegas, superiores, diretos e indiretos, subordinados, aqueles que ainda procuram o trabalho, que tenham a certeza que daqui a pouco os terão. E pedir humildemente, Senhor Jesus, para que vá visitar nossa casa, nosso lar. Abrace e abençoe nossos entes queridos que lá estão. O Senhor é sabedor do que cada um precisa. Envolva eles no seu abraço. Visita nossos cômodos, nossos cantinhos, até mesmo esquecidos. Toda forma, pensamento menos feliz, todos os miasmas ali existentes possam ser amparados, auxiliados, esclarecidos. E pedimos perdão pelas falhas que cometemos neste tempo ou em outro tempo, despertando maus sentimentos em alguém. Que saibamos
seguir seus ensinamentos. Muito obrigado, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Amém. Mantendo nossos pensamentos ligados ao mais alto, vamos mentalizando a natureza, as matas, os rios, de onde os trabalhadores da espiritualidade, os médicos, químicos, biólogos, retiram os elementos necessários à fluidificação das águas. E pedimos neste momento a esses trabalhadores da área médica que possam colocar nos vasilhames que trouxemos aqui no dia de hoje o medicamento complementar que cada um de nós precisamos para reforçar o tratamento que estamos fazendo. Que o nosso querido mestre Bezerra de Menezes, o médico dos médicos, possa neste momento colocar nas águas daqueles mais necessitados, doentes fisicamente, espiritualmente, mentalmente, que essas águas possam receber o remédio para o equilíbrio do corpo físico, mental e espiritual. E assim, agradecemos a Jesus, nosso grande mestre, aos mentores desse trabalho, da Casa de Paz e Amor, pela noite de hoje, pela palestra da noite, pela vibração e por podermos ter estado aqui nesse dia. Que todos possam voltar para os seus lares em paz, com o coração cheio de amor e sob a proteção do nosso querido Mestre Jesus. Que assim seja. De luz, paz e amor em Jesus.